Bom, vamos então continuar, né, a nossa dinâmica. Eu estou gravando aí um bocado de aulas de dinâmica para a gente terminar, né, de vez. E a gente vai falar hoje sobre o plano inclinado, né, uma matéria que algumas pessoas têm um certo nível de dificuldade. Eu até entendo o porquê, mas a gente vai tentar explicar da maneira mais simples e compreensível possível, beleza? Então vamos lá, o que seria, né, um plano inclinado? Bom, até agora, na verdade, na física, né, a gente estava estudando o movimento dos corpos, ou sendo eles vertical, para né, vertical ou na horizontal, ou então movimentos circulares. A gente não estudou ainda um movimento assim de um plano inclinado, que né, vai ter movimento na direção x e y. A gente não vai considerar movimento na direção z, né, que seria para fora do quadro, em três dimensões. A gente vai mexer aqui com duas dimensões. Então, é o seguinte, cara, olha só. Aqui a gente tem um bloco com uma massa m, pequeno, e ele vai, ele está aqui, né, num plano inclinado, e ele vai ser solto, né, do repouso, a partir do repouso, né? Ele vai começar então a ganhar velocidade, né, a variar a velocidade dele no tempo. O que é isso? É a nossa aceleração. Ele vai começar a acelerar. E no plano inclinado, a pergunta principal, né, que a gente poderia fazer seria qual é a aceleração deste bloquinho, né? Qual é a aceleração que esse bloquinho vai ter quando eu soltar ele aqui? A gente vai ver do que a aceleração depende, né? Então vamos lá. Eu tenho aqui um plano inclinado com um ângulo θ com a horizontal, né? Com o solo aqui. A gente pode dizer que aqui é o eixo x. E aqui em cima eu tenho um ângulo beta, e a gente vê então que esses ângulos aqui eles são complementares, né? Eles formam 90 graus a soma deles, né? Eu sei então que θ mais beta formam 90 graus. Por que eu estou colocando essa informação aqui pra gente? Porque é o seguinte, vamos desenhar as forças que este bloco está sujeito. A gente está falando de dinâmica, então a gente está falando de forças, certo? Então, vamos lá, eu vou pegar aqui do meio e eu quero fazer bem bonito isso daqui, então eu vou usar uma régua. Então, a primeira força, né, que a gente sabe é o peso, né? Então aqui está a força peso desse meu bloco de massa M. Só que eu tenho forças em X e em Y, né? Então, por exemplo, eu vou usar aqui um sistema de referência X e Y. Eu poderia usar um sistema de referência assim, certo? Mas no caso, eu vou usar um sistema de referência que ele está inclinado também. Ele está inclinado, né? Então aqui seria Y e aqui seria X, fazendo o mesmo ângulo com o plano inclinado. Existe uma diferença entre os dois sistemas de referência? Na verdade, não. Nenhum referencial é melhor do que o outro, né? Isso a gente vai ver depois em relatividade, quando a gente for discutir as transformações de Galileu. A gente vai ver que nenhum referencial é melhor que o outro. A única diferença é que esse referencial aqui, que eu vou estar desenhando dessa maneira, o referencial inclinado, né, a gente pode dizer assim, ele vai ter a aceleração em uma única componente, que é a componente x, enquanto se eu fosse usar o referencial normal, né, eu teria a aceleração em x e em y, né, se eu fosse usar esse referencial aqui, eu ia ter a aceleração aqui, né. Enfim, vamos traçar então uma pontilhada aqui, igual eu estou fazendo, perpendicular aqui ao plano inclinado, né? Então aqui forma 90 graus com o plano inclinado. Esse aqui é o meu eixo Y. E aqui então eu vou ter o meu eixo X, beleza? Então eixo Y e eixo X. Ok. E bom, então como esse bloco ele vai descer, né? A gente está falando de um plano inclinado sem atrito, então eu posso decompor o peso em Px e em Py. Por exemplo, ele vai descer, né? Então, para cá, então eu vou ter uma parcela do peso decomposta aqui, né? Então, deixa eu só, vou ter que fazer um pouco maior aqui. Então aqui eu tenho o peso, a parcela do peso em x, né? Estou decompondo, né? Isso aqui é decomposição de vetores. Eu estou decompondo o vetor peso
né? Se você não assistiu a aula de decomposição de vetores, assista, que é importante. E eu vou decompor o peso em y também, porque ele tem uma parcela do peso aqui em y, né? Então, opa, aqui, PY eu vou chamar, beleza? Então, decomposto o peso, meu Deus, ficou bem torto, né? Decompondo o peso em x e em y, então aqui está. E bom, agora a gente tem que ver o seguinte, né? Tem também uma outra força, que é a força normal, né? A força normal ela é sempre perpendicular aí ao plano. No caso, o plano inclinado, né? Ela faz 90 graus aí com o plano inclinado. Então aqui está a força normal. Essas são as 4 forças que esse bloco está sujeito. Veja você que aqui eu tenho o ângulo beta, né? O ângulo beta é formado entre essa linha vertical aqui do triângulo e essa hipotenusa, a gente pode dizer. E esse ângulo beta, ele também está aqui, ó. Veja que aqui eu também tenho uma reta vertical e aqui o PX ele é paralelo, né, à minha hipotenusa aqui. Então, aqui também está o meu ângulo beta. E lembra que eu falei que beta e teta são complementares? Isso significa que a soma deles dá 90? Ora, o PY e o PX formam um ângulo de 90 graus entre si, né? Isso significa que aqui está o meu θ. Eu vou desenhar isso daqui, fazendo um diagrama de corpo livre aqui, para que a gente possa entender melhor. Aqui está o meu bloquinho de massa M. Eu estou desenhando ele como um ponto material. O que isso significa? Significa que não importa a dimensão, as dimensões de comprimento dele, né? Então, eu posso representá-lo como um ponto. Não vou desenhar com régua aqui, vai ficar assim, ó. Aqui eu tenho o meu peso, aqui eu tenho o meu PX, né, a minha parcela do peso no eixo X, aqui eu tenho a parcela do peso no eixo Y, PX, PY, aqui está a minha normal, a força normal, e ok. Então, igual eu disse, né, aqui está o ângulo beta, e aqui está o ângulo θ. Se você já assistiu aulas de decomposição de vetores, a gente vai lembrar que, primeiro, né, como que eu calculo o vetor peso? A gente viu que peso é m vezes g, certo? Então, se eu quero calcular o peso em x, né, a parcela do peso em x, porque o peso dele ele é sempre vertical para baixo, né, o peso, o vetor peso. Só que nesse caso, como ele está num plano inclinado, então o peso vai ser decomposto em x e em y, né? Vai ser decomposto em 2. Então, o px é o quê? Olha só, aqui está o px, né? Então ele vai ser o peso, o vetor original, vezes o seno do ângulo θ, certo? O seno de θ. De novo, veja a aula de decomposição de vetores, né? Então, aqui a gente poderia até esquecer esse beta, se a gente quiser, porque o importante é o ângulo que o plano inclinado faz com a horizontal, né? Isso aqui que é o importante. Então, vezes o seno de θ. E aí, ok. Então, a gente pode escrever que Px é igual, já que peso é m vezes g, então m vezes g vezes o seno de θ. Então, aqui eu tenho o meu Px. A parcela do peso em x. Em y eu vou ter o seguinte, py é igual a p, né, o vetor original, vezes, se ali foi seno, aqui vai ser cosseno. Então, cosseno de θ. Então, py é igual a m vezes g, vezes o cosseno de θ. Ok. Tenho px e tenho py. Como que eu vou saber a aceleração deste bloco? Bom, pela segunda lei de Newton, né? Que diz o que pra gente? Força resultante é igual a massa vezes a aceleração. O somatório da força resultante, não é? Se a gente for somar aqui as forças resultantes, olha só o que a gente vai perceber. O PY e a normal vão se anular, né? Eles acabam se anulando o PY e a normal. E a única
a única força resultante que eu vou ter aqui, né, é o Px. Por quê? Porque o bloco está se movimentando em Px, né? Ele tá descendo o plano inclinado na direção x. Então, o Px é a minha força resultante. Px é a minha força resultante. Então, a gente fica aqui, Px é igual a m vezes a. Certo? Ok, então o Px eu sei quanto que é m vezes g vezes o seno de θ. Isso aqui é igual a m vezes a. Eu posso cancelar aqui a massa, né? Então, veja, o que isso significa, eu cancelar a massa? Significa que não importa a massa do objeto, da coisa que você vai colocar ali, não importa. Pode ser qualquer massa que a aceleração vai ser g seno de θ. A aceleração de qualquer coisa que você coloca num plano inclinado, sem atrito, ela depende única e exclusivamente da gravidade local e do seno desse ângulo aqui. Depende desse ângulozinho, né? Aqui pra gente. Veja uma coisa, vamos fazer uma análise. Eu vou dar um exemplo numérico também, tá? Podem ficar tranquilos para quem tem dificuldade com álgebra e letrinhas, né? Então a gente vai também dar um exemplo numérico aí, numa outra aula. A aceleração é igual a g vezes seno de θ. Isso é a aceleração. Para qualquer coisa que você colocar ali, isso aqui é a aceleração. Ó, vamos pensar no seguinte. O seno de θ, vamos analisar θ sendo 0. θ é igual a 0. Se θ é igual a 0, eu tenho que o seno de 0 é quanto? É 0, né? O seno de 0 é 0. Isso significa que se eu tenho um θ igual a 0, é como se eu pegasse esse plano inclinado aqui, ó, e eu deitasse ele. Então ele ia ser, na verdade, uma reta. Então a aceleração ia ser 0. É óbvio, né? Ele ia estar aqui numa reta e não ia ter o porquê ele deslizar, né? Eu não tenho aqui um ângulo formado entre algo e a horizontal. Ele já está na horizontal, certo? O próprio bloco está na horizontal. Ele só vai ter uma aceleração se alguma força aqui agir sobre ele, certo? Se nenhuma força agir sobre ele, o peso e a normal vão cancelar. Eu não vou ter Px e Py, a única coisa que eu vou ter é o peso como um vetor máximo, né? O peso não vai se dividir em Px e em Py. Por quê? Porque ele já está na horizontal. O peso é vertical para baixo. Não existe Px porque ele não está inclinado. Não tem parcela do peso. O peso não está dividido em x e em y. Ok? Então, se esse ângulo aqui for 0, a gente tem um caso onde o bloco está na horizontal. E a gente já estudou isso. Vamos agora analisar θ igual a 90. θ igual a 90. Então, seria isso daqui, né? θ igual a 90 graus. Se θ é igual a 90, o seno de 90 é igual a 1. Se o seno de 90 é igual a 1, eu fico com A é igual a G vezes 1. Então A é igual a G. Ué, isso daqui é o quê? Queda livre, não é? Eu estou pegando aqui o corpo e eu estou soltando ele. É como se ele estivesse aqui, né? Então, se eu tiver θ igual a 90, porque esse ângulo ele vai abrir e vai ficar perpendicular, né, com a horizontal também. Então, suponha que esse solo aqui ele continue. Então, o meu plano aqui ele vai estar perpendicular com a horizontal e eu vou ter o meu bloco aqui, né? Pô, soltar o bloco ali é a mesma coisa do que uma queda livre. A aceleração é a própria gravidade do planeta, né? A aceleração vai ser a força gravitacional, né? Vai ser essa força aí que... Vai ser a aceleração gravitacional, me perdoe. Vai ser a própria gravidade que vai atuar no corpo, beleza? Ok, a gente analisou os outros casos. Então, quando eu tenho θ entre
né? Se eu tenho θ entre 0 e 90, ou melhor, igual não. Se eu tenho θ maior do que 0 e menor do que 90, aí não tem como, eu tenho que usar aí, vai depender do seno desse ângulo θ, né? Vai depender do seno desse ângulo θ. Beleza? Espero mesmo que vocês tenham entendido e gostado. A gente vai dar um exemplo numérico, né? Talvez numa próxima aula aí. Só que agora, depois dessa, eu vou gravar um plano inclinado com atrito para a gente dar uma apimentadinha aí. Beleza? Então, valeu!